Olá, tudo bem com você? Que bom tê-lo aqui novamente conosco. Vamos falar um pouquinho hoje sobre parábolas. Adoro parábolas, sou fascinado por parábolas. Particularmente gosto muito dessa linguagem metafórica. As parábolas têm uma particularidade muito interessante, porque elas são atemporais. Uma boa parábola ela pode ser contada ou analisada, independente da época, do tipo de sociedade também. Ela se adapta muito bem às diversas realidades que existem. Toda parábola, ela nos oferece, até por conta dessa particularidade da adaptação dela, a possibilidade de termos diversos níveis de profundidade de entendimento. Uma pessoa vai ouvir uma parábola, vai ler uma parábola e vai extrair alguns ensinamentos, alguns entendimentos de acordo com o tempo dela, de acordo com a forma com que ela vê a vida como um todo, vê a si mesmo, vê o mundo. Ocorre que, talvez passado alguns anos, essa pessoa evoluindo em alguns aspectos, se mudando, ela na mesma parábola ela vai conseguir extrair outros ensinamentos. Isso é outra particularidade da parábola, assim como o estilo de vida ou os nichos pertencentes a essa pessoa pertence, ela vai extrair ensinamentos de acordo com o que faz sentido para ela. Isso é muito plural. Por isso também eu sou muito fã de parábolas. Eu vou trazer uma aqui para a gente fazer uma breve reflexão, que é uma parábola muito bonita e que a maioria de vocês que estão aí provavelmente já ouviu falar, uma parábola muito famosa. E existem diversas formas de interpretá-la. Nós vamos trazer aqui um ponto de vista talvez um pouquinho diferente, mas todas as formas de interpretação não estão erradas, cada um com a sua particularidade na hora de entendê-la. Por isso, é algo tão fascinante. Tem uma parábola maravilhosa que dizia assim, que diz assim: um semeador saiu a semear o campo. E durante o trajeto, várias sementes caíram pelo caminho. Algumas sementes caíram e em seguida vieram pássaros e comeram. Outras sementes caíram em solo pedregoso, que tinha pouca terra. Pelo fato de ter pouca terra, elas germinaram muito rápido. Mas quando veio o sol, elas secaram, porque o solo, a terra era pouca, então elas não criaram raízes e secaram. Outras sementes caíram em solo espinhoso, com espinhos. Imaginem aqueles arbustos espinhosos. Esses espinhos, essas plantas cresceram e sufocaram as sementes que caíram ali. E outras sementes caíram em solo fértil. E aí produziram a 30, a 60 e a 100 vezes cada uma. Essa parábola foi contada pelo Mestre Cristo Jesus, Jesus Cristo. Você acredita ou você acha que parábolas, ou esta em específico, tem a ver com religião? Nós precisamos ser religiosos para estudar ou analisar, refletir sobre alguma parábola, mesmo que tenha sido Jesus Cristo que tenha nos deixado? Não.
Isso não tem a ver com religião. Podemos, talvez dizer que uma parábola rica como esta, ela é um tesouro para a humanidade, para todos nós. Independe totalmente de religião ou religiosidade. Nós podemos extrair dessa história ensinamentos maravilhosos, independente da nossa crença ou até mesmo de não termos crença nenhuma. A análise dessa parábola muitas vezes é que o semeador é Deus, o Criador, e que nós somos o solo. Uma outra forma de analisar essa parábola é que nós somos os semeadores. E as pessoas que nos cercam ou que temos contatos ao longo da vida são o solo. Eu vou fazer um convite para que a gente faça uma outra análise sobre isso. Uma análise, vamos dizer, até mesmo um pouco superficial, simples, para que traçamos para o nosso dia a dia, trazemos para o nosso dia a dia, com outro aspecto. Imagine talvez que a nossa mente seja o semeador. Ou melhor, a vida, o universo, o Criador seja o semeador. E nós percebamos essas sementes através da nossa mente, dos nossos sentidos no cotidiano, da nossa visão, da nossa audição, da nossa forma de pensar, da nossa forma de perceber as coisas que chegam até nós, aquelas situações da vida. E que o campo onde caíram essas sementes ao longo do caminhar do semeador seja o nosso íntimo, o nosso coração, seja o nosso eu interior. Que tipo de solo nós somos em alguns momentos? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Se a vida, a nossa vida, ela é também uma grande oportunidade de aprendizado, uma escola maravilhosa, as coisas que nos acontecem, as situações que nos chegam, são oportunidades de aprendizado nessa análise. São oportunidades que temos de ver questões internas nossas. Como na filosofia psicológica, o outro e as situações são como espelhos para nós. Então, passamos por diversas situações ao longo da vida, nos vemos em questões, às vezes, desconfortáveis, desagradáveis, desafiadoras, e isso pode nos servir de lição. Pode nos trazer algum ensinamento. Nessa particularidade, então, é que colocamos a parte da parábola do semeador. A vida, o universo, os acontecimentos, nos servindo como semeador, nos trazendo convites a aprendizados, a ressignificações, para que sigamos o nosso caminho de autoconhecimento e de reforma íntima, nossa senda evolutiva. O semeador, portanto, a gente pode imaginar não só como a divindade maior, o Criador, Deus, o grande arquiteto do universo, o grande espírito, Brahman. Podemos ter como semeadores, então, nessa análise, a espiritualidade amiga, a espiritualidade benfeitora, aquela que trabalha e contribui para o nosso auxílio, mas não para o auxílio de que dê tudo certo, de que tudo flua perfeitamente,
de que nossa vida seja maravilhosa, repleta só de bênçãos, alegrias, felicidades, sucesso e prosperidade. Não, a espiritualidade que trabalha para o nosso crescimento. Como uma criança na escola, que o professor faz com que ela decore toda a tabuada para que ela tenha um entendimento melhor da matemática, ela não gosta, mas aquilo é importante. E a partir do momento que ela vence essa etapa de dificuldades, de aprender a tabuada, de decorar a tabuada, as outras continhas que ela vai aprender ficam mais fáceis, né? Então podemos ter a espiritualidade como também este semeador. Agora vamos falar um pouco desse solo que cai as sementes durante o caminho. O que é o caminho? A jornada espiritual, a senda espiritual, a nossa jornada evolutiva, o caminhar durante a vida. Que tipo de solo está caindo essas sementes? O solo somos nós, o nosso ambiente interno, a nossa gleba, o nosso coração. Na parábola do semeador, as primeiras sementes caem no solo aberto, vêm os pássaros e levam. Então, imaginemos nós, quantas sementes a vida, a espiritualidade, nosso Pai maior, está jogando ou está deixando à disposição no caminho, no nosso caminho, ou seja, caindo no nosso solo interno. Sementes boas, ensinamentos maravilhosos, coisas que poderíamos parar para refletir, analisar e aprender com elas. Mas como caem em terreno aberto, e aí vamos nos julgar nós como o lote, como a gleba, como o terreno nosso interior. O que seria o terreno aberto? Aquele terreno raso, aquele terreno que não tem nenhum tipo de preparo, aquele terreno que qualquer notícia que chegue nos abala, qualquer situação que não fosse esperada ou que não esteja sob nosso controle, entre aspas, nos fustiga, nos tira do nosso plumo. Ou seja, qualquer semente, por melhor que seja, que caia no nosso terreno, na nossa gleba, não dá frutos. Qualquer adversidade que vier, a exemplo das aves, come essa semente e leva embora. Ou será que em alguns momentos estamos como o solo pedregoso, aonde cai parte das sementes? Essas sementes, os ensinamentos da divindade, os convites para que a gente melhore, para que a gente evolua, caem em nosso solo, chegam até nós, mas o nosso solo está pedregoso. Como diz na parábola, com pouca terra. Algumas sementes que chegam até nós, alguns ensinamentos, eles já germinam muito rápido. Mas, como a terra tem pouca profundidade, tem pouca terra, o sol vem e elas secam muito rápido também, porque não tem raízes. O que estamos germinando dentro de nós, ou ao longo de nossa vida, chegou para que a gente pudesse germinar e não teve continuidade por falta de raízes. Porque fomos muito afoitos, nos jogamos sem nenhum preparo, ou melhor, não fomos perseverantes na hora da dificuldade. Aquele
endurecimento e embrutecimento interno que nós carregamos muitas vezes, porque ao longo da nossa caminhada, com as nossas decepções, as nossas dificuldades, os sofrimentos que passamos, nós criamos muralhas dentro de nós para nossa proteção. Criamos casco duro, pouco fértil. Então, muitas vezes recebemos do Criador e da espiritualidade sementes maravilhosas, que até entram um pouquinho dentro de nós, tomam conta da nossa mente, do nosso sentimento, mas por pouco tempo. Como não permitimos enraizar em nós, como o nosso solo é muito raso, pouco profundo, com pouca terra fértil, como na parábola, o sol vem e queima isso que estava brotando. O que seria o sol nessa parte da parábola? Seriam as dificuldades da nossa vida. Seria aqueles momentos que parece que tudo está complicado, está difícil, os desafios. Muitas vezes isso tem a ver com questão de fé. Estamos alimentando determinada fé, alguma doutrina dentro de nós, estamos trilhando ou começando a trilhar algum caminho onde tem sementes maravilhosas, só que de uma forma muito rasa, sem profundidade. Então, qualquer adversidade que chega, secam essas sementes. Será que não estamos nutrindo um solo dentro de nós do nosso sentimento pedregoso? Que talvez nos sirva para nos proteger de diversas situações da vida que nós já passamos e não queremos passar de novo, não queremos sentir novamente. Mas aí também nos deixa muito rasos, com pouca profundidade. Secam as sementes boas que poderiam germinar dentro de nós. Outra parte das sementes caiu em solo espinhoso, como diz a parábola, ou em meio a espinhos, arbustos de espinhos. Teria condições de germinar? Sim, porque ali tem um solo, uma vez que também tem espinhos. Só que os espinhos cresceram e sufocaram essas sementes. O que poderia ser os espinhos nessa parábola trazendo para o nosso dia a dia? Aquele espinho que dói na nossa carne. Aquele espinho que dói no nosso sentimento. Aquele espinho que dói na nossa lembrança do passado. Aquele espinho que representa algo que nos machucou, que nos maltratou. Aquele espinho que representa alguém, de repente, que nos fez o mal. Ficamos guardando aquele espinho dentro de nós. E tudo que a gente guarda e alimenta, porque quando a gente guarda, de vez em quando a gente lembra, de vez em quando a gente traz nos pensamentos, ressente novamente, ressentir, sentir de novo, né? Nós alimentamos aquele espinheiro. Então, o que acontece? Eles crescem dentro de nós. Vêm as sementes que a vida nos traz, que Deus nos proporciona, que a espiritualidade amiga nos auxilia. Trazemos para o nosso terreno essa semente, mas os espinhos que temos dentro de nós, que não param de crescer, sufocam isso. Quantos espinhos estamos carregando ainda? Por que carregar esses espinhos? Por algo que já passou. Dói lembrar, machuca. Não precisamos mais ressentir essas coisas.
Paremos de alimentar esses espinhos. Paremos de regar esses tipos de ervas daninhas que nutrimos inconscientemente dentro de nós. Porque senão não haverá solo suficiente, o ambiente adequado para que essas sementes do bem, essas sementes maravilhosas dos ensinamentos, do crescimento, do autodesenvolvimento, germinem e floresçam dentro de nós e deem frutos. Parte das sementes na parábola caiu em terreno fértil. E aí sim renderam a 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes. O que talvez pode querer nos dizer esse trecho da parábola? É que as sementes, os ensinamentos, os convites da espiritualidade para que nós evoluamos, quando caem em terreno fértil, o que é o terreno fértil de novo? Somos nós mesmos, o nosso ambiente interno, o nosso coração, os nossos sentimentos, a gleba do nosso solo interior. Quando caem em terreno fértil, em terreno bom, elas germinam e rendem. Mas mesmo em terrenos bons, existem diversos níveis de terrenos bons. Em alguns, germinou e floresceu e deram 30 vezes, em outros o dobro, 60 vezes, em alguns 100 vezes. O que seria essa diferença, talvez? Quando recebemos sementes da espiritualidade, do Pai Maior, e elas germinam dentro de nós porque o nosso solo já está fértil, depende não só da quantia de fertilidade, de cuidados que temos ao nosso solo, como estamos cuidando de nós, desse ambiente interno. Alguns dão mais, outros dão um pouco mais, outros mais ainda. Mas também o rendimento e a multiplicação desses frutos. Às vezes recebemos uma bênção, progredimos, evoluímos e contribuímos para o mundo, para o outro, para as nossas irmãs e irmãos de jornada evolutiva com alguns frutos. Às vezes aquelas sementes que germinaram dentro de nós, nós já estamos mais preparados, em mais condições e contribuímos e frutificamos para muito mais pessoas. E às vezes, como no exemplo do 100 vezes, que multiplica 100 vezes, nós trilhamos a jornada evolutiva multiplicando muito, muito mais aquilo de dádivas que recebemos, espalhando pelo mundo e para as pessoas aquilo de melhor que temos. Vamos analisar o seguinte, antes de prosseguir. Inscreva-se no canal do YouTube, por gentileza. Não custa nada, vai estar nos ajudando bastante. Curta se você está gostando, se você acha que é uma mensagem importante, interessante, uma boa reflexão, compartilhe. Deixe aí o seu comentário se você quiser. Não quiser se expor e deixar o comentário na parte online aí, pode ser no privado, não tem problema nenhum. Fique à vontade, por gentileza. Para encaminharmos para o final dessa reflexão, dessa proposta de reflexão, a reflexão fica com você, fica conosco para os dias do porvir, vamos analisar um pouquinho mais. A questão do semeador, se pensarmos ele como um agricultor. O semeador não sai por aí deixando as sementes caírem. E ele também não pega um terreno qualquer,
chega lá com um saco de sementes do jeito que tiver e atira, assim, de qualquer jeito e cai aonde cair. Se nós também formos os semeadores da nossa própria existência, do nosso campo interior, da nossa gleba, há de seguir alguns passo a passos, que é como nessa metáfora do agricultor, de quem é agricultor, quem trabalha com o solo. Eu não posso pegar um saco de semente, por mais fértil que seja, e chegar e jogar no meu terreno assim de qualquer jeito. O que faz o agricultor? Primeiro ele limpa o terreno. Ele arranca as raízes inadequadas, vira o solo, remexe a terra, arranca as raízes inadequadas, retira os espinhos, junta as pedras, os pedregulhos que estão espalhados. Ele prepara o solo para que o solo fique fofinho, para que o solo não tenha nada que vá sufocar as sementes, dificultar o crescimento delas. Depois ele espalha as sementes adequadamente. Mas espalhar a semente e virar as costas vai funcionar? Não. Ele ainda tem que regar, adubar, arrancar os insos que vão crescendo na volta. Depois de um certo tamanho a planta, algumas é necessário ir lá e podar os excessos. Colocar algo para escorar o que está crescendo, para que cresça de forma reta, para que cresça saudável, para lá na frente, lá adiante, começar a dar algum fruto. Como é que estamos cuidando da nossa gleba, do nosso terreno, na nossa vida? Estamos limpando o nosso terreno? Há de sempre ter que limparmos o terreno. Sempre existe pedregulhos no canto, raízes sufocantes que já não fazem sentido nenhum em outro. Em várias partes do nosso terreno interior existem espinhos, espinhais. Tem muitas partes do nosso lote interior que não chegam à luz do sol, na metáfora, que ali não vai crescer nenhuma planta, porque ali está obscuro. Aquela parte do terreno está na sombra. Não conseguimos ver muito bem ali. Então, de que forma estamos cuidando do nosso terreno interior, da nossa gleba? De que forma estamos sendo os agricultores do nosso próprio lote? Porque veja, onde está a importância do autoconhecimento e da reforma íntima nisso aí? É que o trabalho é interno. O trabalho é olharmos para nós, para dentro, analisarmos o nosso lote, o nosso terreno e limparmos ele das impurezas que ele tem. Em ajustarmos a luz e jogarmos luz e deixarmos chegar a luz do sol naquelas partes que não têm luz, que são obscuras. O trabalho, minha irmã, meu irmão, é no nosso lote interno. É na nossa forma de viver. São nos nossos pensamentos. São nos nossos sentimentos. O trabalho é sobre aquilo que alimentamos, regamos e adubamos dentro de nós. Se regarmos e adubarmos os espinhos vão crescer cada vez mais. Se mantivermos aquelas raízes tão malfazejas, elas além de se alastrar dentro de nós, essas raízes,
elas vão impedir outros cultivos. Se mantivermos aquelas pedras, aqueles pedregulhos espalhados pelo nosso lote, não teremos terra fofa e fértil o suficiente. Será um terreno difícil de caminhar. Como está o nosso terreno interno? O trabalho começa aí. E não só começa, lembre, depois do agricultor limpar todo o terreno, cuidar de tudo, achar que já está adequado, mesmo depois do plantio, de semear, ele ainda precisa continuar cuidando. Sempre vão crescer ervas daninhas entre o nosso cultivo, os pés do nosso cultivo. Sempre vão crescer e de vez em quando a gente tem que perceber elas, ir lá e retirar. Arrancar, senão elas proliferam e sufocam a planta. O agricultor prossegue, assim como nós devemos prosseguir. Não é fazer uma limpa e está tudo bem. Isso dura a vida toda. Por quê? Porque vão chegar momentos que precisamos adubar as plantas, adubar o nosso terreno. Por quê? Porque com o passar do tempo elas vão ficando fracas, talvez. A gente precisa ir lá e botar uma vitamina para que elas continuem crescendo fortes. Às vezes são as ilhas que frequentamos em nossa vida. O ambiente com a família, o local religioso que a gente frequenta, a consagração que a gente faz, o passe que a gente toma, o culto que a gente vai, isso nos alimenta. É como se fosse o adubo para nossas plantas internas. Ler uma parábola, estudar sobre algum ensinamento de algum avatar maravilhoso, fazer uma oração. Algumas vezes precisamos regar essas plantas, além de nutrir, para que elas não ressequem. Manter o solo úmido no sentido da água da vida, a água do espírito, a água que mata a nossa sede, que são esses assuntos que a gente conversa, essas reflexões que a gente faz, esses estudos de literatura auspiciosa, literatura agregadora. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, assim como o agricultor precisa ter todo esse cuidado, às vezes as plantas estão crescendo, já germinaram, estão crescendo, e a gente está adubando, está regando, está arrancando as ervas daninhas que vêm de baixo. Mas às vezes o nosso plantio está crescendo um pouco torto, ou criando alguns galhos que não contribuem em nada, só estão causando preso, ou tirando a força, desperdiçando força da planta. E aí é necessário podar algumas partes às vezes. A poda também é necessária. E a espiritualidade amiga contribui muito com isso. Mas precisamos estar atentos, abertos e nos permitir. Tudo isso faz parte do cultivo, do plantio, da semeadura, do cultivo e do cuidado dessas sementes maravilhosas que o Criador, que é a espiritualidade amiga, nos traz e nos dá todos os dias em nossa vida. Às vezes você pode pensar que as sementes que está recebendo são sementes ruins, porque chegam para nós angústias, dores, sofrimentos, situações que nos causam ansiedade, que nos tiram da nossa zona de conforto, que nos mostram que na verdade nós não controlamos nada, isso é só uma ilusão do ego. Mas essas também são sementes para o nosso crescimento,
porque são elas que nos, entre aspas, desestruturam e nos chacoalham para que muitas vezes a gente acorde para questões que estamos dormindo. E aí possamos perceber aquilo que eu disse, que temos que olhar para dentro. Quando as coisas não estão bem, não estão legais, algumas situações em nossa vida, olhemos para dentro. A resposta está dentro de nós. Existem no mundo e na vida ferramentas que nos auxiliam a perceber esse ambiente interno? Sim, existem muitas. Mas são ferramentas e instrumentos do Pai Maior, do Grande Espírito e da espiritualidade amiga, para que a gente olhe para dentro de nós e começamos efetivamente a cuidar do nosso lote, do nosso terreno, da nossa gleba, para que essas sementes maravilhosas que a vida nos proporciona possam cair em terra fértil, germinar, crescer e dar frutos a 30, a 60, a 100 vezes. Vou deixar para nós essa reflexão de hoje. A parábola citada aqui é a parábola do semeador. Para quem gosta dos evangelhos, tem no Evangelho de Marcos e tem no Evangelho de Lucas. Parábola dita pelo Mestre Jesus Cristo. Gratidão para você que acompanhou até aqui. Faça suas reflexões. Analise você mesmo, o seu ambiente interno, como a sua gleba, o seu terreno, aonde a vida está tentando plantar. Analise com calma. Como eu digo aqui às vezes, não se julgue no sentido de se culpar, de se condenar. Julgar-se até determinado ponto é bom, faz parte da nossa autoanálise. Nós percebemos aquilo que não está legal, que não está bom, que não foi bom, que não fomos legais na vida. Faz parte da análise, mas não se condene. Se julgue como análise para a evolução, mas não se condenar. Não alimente dentro de si culpa. Você não é culpado de nada. Não é culpado. Você pode ser e deve ser responsável pelos seus atos, as suas atitudes, as suas faltas de atitudes em alguns momentos. Julgue-se responsável. É bem diferente de culpado. A culpa, ela não nos motiva à melhora, a evoluir, a crescermos, a seguirmos em frente. Ela só nos condena, nos maltrata, nos machuca, nos joga para baixo. Sentirmos responsabilidade sobre algumas coisas, isso sim, isso nos motiva a ajustar, a ressignificar, a talvez consertar, né? A devolver, a dizer que sente muito, e transmutar isso dentro de nós e utilizar como ferramenta de aprendizado, de evolução, para sermos diferentes a partir de agora. Desejo para você boas reflexões, sempre com amor, com carinho, sem julgamentos, sem culpas, sem se chicotear, ficar se açoitando. A espiritualidade de Deus não quer isso de nós. Não deseja isso para nós. E esse tipo de pensamento, de atitude, de sentimento não nos leva a lugar algum. Agradeço a você ter ficado até aqui. Fiquem com Deus. Arro. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.